Olá, o meu nome é Maria Gabriela e eu curso o primeiro semestre de Gestão Comercial na Faculdade Tecnológica de Guaratinguetá, conhecida como FATEC. E eu vou falar hoje sobre o livro 21 lições para o século XXI, do autor Yuval Noah Harari. Ele é filósofo, historiador e escritor, e os seus livros já venderam mais de 23 milhões de cópias em todo o mundo. Então, para poder contextualizar um pouco melhor sobre o autor e a sua linha de pesquisa e entender o livro 21 lições, é preciso saber que o primeiro livro, nomeado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, vai falar como o ser humano surgiu e como ele chegou no poder do nosso planeta. O segundo livro, escrito por ele, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, ele vai dar um pulo para o futuro da humanidade e para onde que estamos caminhando. E o livro tema desse podcast, 21 lições para o século XXI, que foi publicado em 2018, ele vai se basear nas ideias exploradas nos dois livros anteriores, para poder entender o momento atual que estamos vivendo. Ele vai desvendar as questões políticas, tecnológicas, sociais e existenciais e como elas impactam na nossa vida cotidiana. E a principal ideia do Harari ao escrever esse livro, como ele mesmo vai falar, é trazer essa nova visão dos assuntos do nosso presente. O livro ele é separado em 5 partes, e dos melhores capítulos, na minha opinião, é sobre educação, porque é inegável a gente dizer o quanto que o mundo mudou tanto na virada do século XX. Foram vários anos de guerras, crescimento tecnológico mundial de forma exponencial, além de que também houve a mudança de como capacitar uma pessoa ao mundo e ao mesmo tempo no mercado de trabalho, pois ao passo dessas novas invenções tecnológicas que surgem, como os smartphones, os computadores, houve também a mudança entre as relações pessoais, que se tornou bastante curta. E isso quer dizer que hoje eu posso me comunicar facilmente com uma pessoa do outro lado do mundo ou receber uma informação de algo que aconteceu minutos atrás. Mas em contrapartida, nem toda essa informação que é divulgada, ela vai ser verdadeira. E os jovens de hoje são os mesmos que mais consomem essas novas ferramentas tecnológicas. Então, por terem tanta informação diante de seus olhos, fica muito mais complicado de ser processado essas informações. E Harari, ele diz que com isso as pessoas, elas precisam ter mais essa capacidade de extrair o sentido dessas informações com essa habilidade de se preparar, de poder separar o que é importante do que não é. Então, só dessa forma iremos criar uma realidade que possa nos trazer uma vida com mais equilíbrio. Mas como é dito no livro, o sistema escolar hoje, ele tem conhecimento muito ultrapassado, pois é comum atualmente as crianças de mesmas idades sentarem em mesas iguais, de salas iguais, com adultos que passam conteúdos didáticos sobre matemática, inglês e assim por diante. E a questão vai passar a ser se isso é realmente relevante nos dias atuais. Então, o autor ele coloca em perspectiva o fato de que os jovens eles podem aprender rapidamente qualquer coisa com um clique de mouse na internet, mas a quantidade de informação que é encontrada, ela pode acabar distraindo eles próprios. Então, é cabível dizer que essa transição das grades escolares ortodoxa para algo mais liberal, ela deve acontecer de uma maneira mais gradual, já que é imprescindível dizer o que vai acontecer daqui uma década ou daqui um século no mundo. Mas é fato dizer que ela vai mudar e que ela vai continuar permanecendo mudando. Mas levando em consideração o crescente avanço tecnológico no mundo hoje e como a inteligência artificial ela se faz mais presente no nosso cotidiano, é fato que o nosso conhecimento ele vai ser voltado à tecnologia e como ele já é. Então, é importante ressaltar que as características das relações humanas também vão mudar e muitas das pessoas elas vão ter que se adaptar, tanto às novas formas de trabalho que vão surgir, como os novos meios sociais. E tendo isso em mente,
As grades curriculares, elas tendem a apresentar os estudos antropológicos sobre a relação da máquina-homem e a interferência da inteligência artificial nas relações entre os homens. Ou também dos estudos sobre o algoritmo, como é citado no livro, das máquinas digitais e como eles vão influenciar esse nosso modo de pensar e no nosso comportamento, ou em como a biotecnologia ela vai funcionar para atender o cérebro do ser humano e adquirir novas capacidades e dessa forma poder notar que a educação ela vai ser baseada em como o ser humano ele pode evoluir ainda mais com a ajuda das máquinas. Mas existe um pequeno porém, porque o estresse que gera essas novas adaptações que a gente vai ser forçado e com a mudança na educação, que não vai ser algo que vai acontecer de forma rápida, há uma característica em todos os seres em questão de se adaptar. E embora a gente seja a única espécie que se adapta a todo tipo de terreno, se adaptar de forma rápida, ela vai gerar um desafio tremendo a nós. E as mudanças no geral, elas sempre proporcionam um certo desequilíbrio emocional. Ainda mais se essa mudança se diz a respeito à nossa estabilidade mental e ao nosso meio de conforto que a gente já é de forma rotineira a viver. Então, devemos também ter o conhecimento de saber como lidar com esse novo mercado e possuir a estabilidade emocional e psicológica para poder enfrentar esses impasses que vão surgir. E deixando de lado também um pouco sobre o futuro da nossa educação, que Harari fala, ele também vai falar que a gente deve compreender melhor a capacidade de não deixar a tecnologia moldar o nosso comportamento e as nossas maneiras de enxergarmos o mundo, e nem de como a tecnologia ela vai nos criar como seres conceituais ao invés de seres oniscientes, de nossas próprias capacitações, já que uma das maravilhas do algoritmo tecnológico é suprir essas nossas emoções e substituir com triabilidades em capacidade de cognição emotiva. Então, a gente deve, portanto, aprender a como se esquivar dessa supressão e a manutenção dessa nossa identidade. Também ela deve ser levada em consideração. Não só devemos deixar de que a máquina pontue para nós mesmos o que devemos pensar, mas o fato de que se não conseguimos compreender como funcionamos e nem como as máquinas funcionam, não conseguiremos distinguir um futuro próximo. E se somos movidos pelos nossos instintos ou por algo artificial. Então, é importante sim a gente entender como vamos lidar com toda essa tecnologia que somos expostos e saber que não podemos deixar ela nos moldar completamente. É importante nos conhecer de uma forma com que a inteligência artificial não tome controle de nossas mentes.